Hoje eu vou falar com você que não tem uma relação fácil com a sua mãe. Vou contar 3 perfis de mães tóxicas. Esses perfis vão clarear a sua mente e muitas vezes aliviar o seu coração para compreender mais essa dinâmica que não está te fazendo bem. Eu sou a psicóloga Carolina de Almeida. Nesses 9 anos de profissão já atendi mais de 3.000 pessoas. Sou especialista em terapia de casal e família e terapia cognitivo-comportamental. Todo domingo às 14 horas eu trago assuntos sobre autoestima, amor próprio e relacionamentos. Neste vídeo eu vou contar sobre esses 3 tipos de mães tóxicas: a mãe muito vitimista, a mãe muito superprotetora e a mãe narcisista. Tenho certeza que vai te ajudar, que vai te fazer refletir e que vai muitas vezes fazer com que você lide melhor com essa dinâmica que certamente está te fazendo sofrer. A mãe tóxica é aquela mãe que quer ser o centro da vida do filho a todo custo, quer ser a prioridade a todo custo e quer um senso de importância na vida desse filho que não é saudável, que ultrapassa todos os limites de uma relação que é funcional e benéfica. Mas antes de continuar, se inscreve no meu canal para toda semana você estar acompanhando esses conteúdos que eu faço com muito carinho e com anos de dedicação para trazer para ti de uma forma clara, de uma forma empática sobre questões que acontecem na tua vida e que ao se inscrever no meu canal tu vai ter contato todo domingo. Se de alguma maneira você se sente pouco livre, você normalmente se sente culpado por não fazer aquilo que a sua mãe deseja, que a sua mãe quer, se você tem dificuldades de se expressar, se você se sente tenso perto da sua mãe, se você fica ansioso do que pode acontecer, se você fizer diferente daquilo que ela pediu, enfim, se de alguma maneira a presença da sua mãe ou a ideia de que algo possa contrariá-la ou de que você quer fazer diferente do que ela pensa que você deve fazer te gera um sentimento ruim, te gera um sentimento negativo, isso fala sim sobre uma relação que não é saudável para ti, sobre uma mãe que provavelmente tem questões que precisam ser trabalhadas porque ela não está te fazendo bem. Sei que é difícil admitir e olhar para essa relação de uma forma mais analítica, porque o emocional está totalmente envolvido, mas muitas vezes a gente compreender como é essa mãe, quem é essa mãe, faz com que a gente consiga conduzir também a própria vida de forma diferente para conseguir se libertar dessa relação que acaba desencadeando numa relação de extrema dependência e de uma sensação de incapacidade, de insuficiência, de algo que prende a tua vida. Então presta atenção nessas 3 mães tóxicas para você realmente conduzir diferente se por acaso se identificar com algum desses perfis. Primeira mãe tóxica, a mãe muito vítima. Como é essa mãe? É aquela mãe que muitas vezes teve uma história difícil, mas que ela usa dessa história para manipular esse filho. É aquela mãe que causa dó, entende? Que ela induz esse dó a partir dessa história. Ela não aprendeu com essa história e evoluiu enfim, se desenvolveu a partir dessa história. Ela manipula o filho por causa do que ela passou. Como, por exemplo, uma mãe que não teve uma mãe boa e ela não ressignificou isso, não elaborou a sua história e ela acaba canalizando no filho, repetindo no filho aquilo que a mãe dela fez com ela. A mãe dela não foi boa para ela e ela não é boa para esse filho. E o argumento é: eu também passei por isso, eu fui criada assim, é assim que eu sei e é assim que eu faço. E a partir desse comportamento repetitivo de não ser uma mãe boa, seja uma mãe agressiva, uma mãe abusiva, seja uma mãe que não dá carinho, seja uma mãe fria, seja uma mãe mandona, ou enfim, ela repete o padrão da própria mãe e ela diz que é isso que ela sabe e que você tem que entender. Você precisa compreender que foi assim que ela foi ensinada e cabe a ti se adequar a esse perfil da sua mãe. Outra situação de mãe que manipula o filho a partir da própria história é aquela mãe que acaba separando do pai dessa criança e opta por não ter mais relacionamentos e diz que ela não tem relacionamentos para poupar o filho de ter uma outra pessoa, né, dentro da casa, assim. Eu não me relaciono por tua causa. Ela induz culpa nessa criança por uma escolha que é dela, de optar por não se relacionar com mais ninguém, mas dizendo que ela não faz isso por causa do filho. Ou o inverso, não separar do pai da criança porque tem esse filho e diz que eu não separei do teu pai e eu sofro o que eu sofro por
tua causa. É muito difícil porque as escolhas dela, ela coloca como responsabilidade do filho. E também essa mãe, que é uma mãe vitimista, ela muitas vezes quer que o próprio filho acabe reparando a história dela. Entende? O filho seria a pessoa que modifica essa história, que é o responsável por deixar essa mãe feliz e satisfeita, porque ao compreender esses comportamentos, que ela não olha para ela e não melhora, ou que as escolhas que ela faz, ela coloca como tudo sendo em função desse filho, e ela entra na mente dessa criança, desse adulto depois, e faz com que esse vitimismo vire um poder de barganha. Que ela ganha em cima desse vitimismo, ela ganha em cima do próprio sofrimento, da própria história, e ela acaba usando disso nessa relação. É muito triste porque todos nós temos feridas emocionais, todos nós temos uma história, mas quando tu usa dessa história para ganho secundário, quando tu usa dessa história para mexer com a cabeça, com o emocional do teu filho, isso é muito triste, isso é muito tóxico, isso é não saudável. Essa mãe, na cabeça dela, o filho é responsável por ela. O filho precisa apoiá-la, estar ao lado dela incondicionalmente, mesmo ela se portando de uma forma extremamente inadequada e prejudicial. É esse filho, em função da história triste dessa mãe ou em função dessas escolhas que essa mãe fez por causa desse filho, ele precisa estar ao lado dela, aceitar isso independente de como ele se sente, porque ele precisa apoiar essa mãe. Essa mãe é vista como coitada e Deus o livre esse filho deixar dessa mãe. Esse filho seguir a vida dele e fazer as próprias escolhas e deixar essa mãe. Meu Deus do céu, que dó dessa mãe, coitada da mãe. Ele não quer causar mais sofrimento nessa mãe, afinal ela já sofreu tanto na vida e ela verbaliza isso repetidas vezes, induzindo culpa nele se por acaso ele fizer algo que frustre ela, que deixe ela mal e etc. Então ele acaba tendo muita dificuldade de fazer as próprias escolhas, de seguir o próprio caminho, porque ele fica à mercê dessa mãe. Ele acaba se sujeitando a uma vida muito vinculada a essa mãe para não frustrar e não magoar essa mãe. Segunda mãe tóxica, a mãe super protetora. É aquela mãe que quer ter controle de absolutamente tudo sobre o filho. É a mãe que liga constantemente, é a mãe que escolhe pelo filho, é a mãe que quer saber todas as informações, todos os detalhes, é a mãe que precisa, é como se ela que escrevesse a história do próprio filho. Porque o filho fazer isso, Deus o livre. Ela tem uma ansiedade extrema com a possibilidade de perder esse filho. Essa ansiedade de separação é tão grande que ela controla absolutamente tudo. E muitas vezes, ou todas as vezes, sufoca esse filho. E a principal questão aqui é, o discurso dessa mãe é: eu não quero que ele sofra, eu sei o que é melhor para ele. E ela gera nesse filho uma sensação de incapacidade, como se ele não pudesse ter autonomia e fazer as próprias escolhas, porque é ela que sabe o que é melhor para ele. E ele acaba sendo condicionado por essa mãe. Esse filho acaba cedendo a essa superproteção, porque a mãe se preocupa comigo, porque a mãe sabe o que é melhor para mim, e ela repete isso desde ele sendo pequenininho, e é evidente que isso vira uma narrativa internalizada e essa criança se torna um adulto muitas vezes insegura, se torna um adulto inseguro, se ele não quebrar esse padrão, porque essa mãe vai fazer de tudo para sempre ter o controle de tudo, saber tudo, direcionar e enfim, escrever a história dessa criança e desse adulto. E aí entra aquela chantagem do eu só quero o melhor para você, eu sei o que é melhor para você, escuta a mãe, porque a mãe sabe o que vai te fazer bem, a mãe te conhece muito bem. E ela usa desses argumentos para ir induzindo esse filho a seguir aquilo que ela quer que ele faça. No final das contas, esse filho consulta essa mãe para tudo, quer saber da opinião dessa mãe para tudo, não desenvolve autonomia, fica extremamente dependente, muitas vezes mora por anos e anos e anos com esses pais, com essa mãe, tem essa dificuldade dessa quebra, né, do cordão umbilical, fica ali ao redor, fica sempre disponível. E se por acaso faz o movimento de saída, é aquela mãe que tá sempre aqui, tá sempre ligando, tá sempre mandando mensagem, tá sempre querendo saber tudo e que não deixa esse filho seguir com as próprias pernas.
Esse vai ser o legítimo filho bonzinho, o filho que vai fazer tudo o que a mãe quer. Eu fiz um vídeo sobre complexo de Wendy, que são aquelas pessoas extremamente boazinhas, que se deixam levar por todos, que cedem constantemente, que estão sempre disponíveis. Eu vou deixar esse vídeo aqui, depois tu dá uma olhada, porque o complexo de Wendy fala muito sobre essas crianças que se tornam adultos e que são filhos de mães super protetoras. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, depois tu olha. Terceira mãe tóxica, e essa mãe é uma mãe que é muito difícil e que faz sofrer absolutamente essa criança. Todas essas mães que eu comentei causam sofrimento, mas a mãe narcisista é a mãe mais, assim, sabe, aquela mãe que tem mais malícia. É a mãe que vai diminuir esse filho, que vai fazê-lo se sentir inferior, que vai manipular o máximo para conseguir o que ela quer. Ela vai usar esse filho para conseguir o que ela quer. É uma mãe que desperta um complexo de inferioridade nesse filho e que ela, por querer ser superior, por se colocar numa posição de poder, ela faz o que ela quer com aquela criança e se torna um adulto completamente à mercê dessa mãe. É uma mãe que ela tem um poder de manipulação, argumentação muito forte e ela consegue ter o controle dessa situação, dessa relação de uma forma muito maliciosa, de uma forma muito negativa, assim. E ela realmente, em alguns momentos, denigre essa criança, esse filho, esse adulto depois, porque ela é que sabe tudo, ela que é a toda poderosa. E ela passa a sensação de que se esse filho desagradar ela, esse filho vai ter punição. Seja Deus vai punir, seja a vida vai punir, porque esse filho está desagradando ela, esse filho não está fazendo aquilo que ela quer que ele faça. Então ela usa de chantagem, ela usa de manipulação, ela usa de punição e ela usa muito desse denegrir, para essa pessoa ter baixa estima, para essa pessoa ficar insegura, e ela acaba sendo essa referência, assim, né, para esse filho. E uma referência que não é positiva, evidente. O ponto principal é que se essa mãe não for procurar ajuda, e a mãe narcisista raramente procura ajuda, e as outras dois perfis de mães precisam ter essa tomada de consciência do quanto não está sendo saudável essa relação para esse filho, é muito importante que tu como filho, filha, eu tô usando o termo filho, mas é pro geral, né? É muito importante que você, como filho ou filha, tome consciência de que essa relação não é saudável para ti e de que você se tornou um adulto inseguro, muitas vezes com baixa estima, que não consegue se comunicar, que não tá andando com as próprias pernas ou que tá tendo dificuldade de seguir a sua vida, que você tome consciência disso e procure ajuda e que você vá criando limites, que você vá entendendo qual é a distância ótima dessa relação, que você vá separando o que é seu e o que é dessa mãe, porque muitas vezes você nem se conhece, você não desenvolveu seus próprios gostos, sua própria personalidade, e esse caminho que você está traçando, fazendo, é o seu caminho, é o caminho que a sua mãe quer que você faça. Então é muito importante procurar ajuda, porque é difícil essa mãe procurar ajuda. É só se realmente ela perceber que está tendo um prejuízo muito grande em relação a ti, que está tendo um movimento teu e essa mãe está ficando desesperada e isso mobiliza muito ela. Então, de você se tratar, de você tratar as suas feridas para aprender a lidar com essa mãe que é tóxica, que é uma mãe que infelizmente acaba trazendo gatilhos muito negativos, que mexe muito contigo. Então esse vídeo é uma reflexão, comenta aqui embaixo se você se identificou de alguma forma, pergunte aquilo que você quiser perguntar, mas um ponto aqui é crucial. Uma mãe tóxica abala muito a nossa autoestima, a nossa confiança e a nossa vida, porque a gente acaba ficando à mercê. Então é muito delicado, é muito profundo e a gente precisa olhar com atenção para essas questões.